pegar só um versículo aqui. A vida ela é cheia de imprevistos e nós não temos o controle da vida, dos dias, dos acontecimentos, não temos o controle de quase nada. O único controle que nós temos é das nossas ações, devemos ter, né? Nem todo mundo tem, mas o controle que nós devemos ter sempre é das nossas ações, das nossas emoções, mas sobre os acontecimentos a gente não tem. E tem muita coisa nessa vida que a gente não gostaria de passar. E em especial, aquelas que marcam a alma, existem coisas que a gente nem imaginava passar e a gente se vê, de repente se vê. Porque eu quero falar hoje sobre o livramento. E a gente sempre fala e ora e agradece a Deus sobre o livramento, aqueles livramentos que a gente sabe que a gente recebe todo dia, e livramentos que a gente não tem conhecimento, livramento pessoal, livramento na família, a gente sabe que recebe, a gente sabe que, assim como eu sei, hoje eu conversando com uma amiga, eu estava falando para ela, assim como eu sei que muita coisa boa e muitos benefícios espirituais na minha vida são fruto de orações de outras pessoas, a nossa família também, a nossa parentela, a nossa família também, ela é beneficiada com as nossas orações. É lógico, a Bíblia fala sobre isso, que as nossas orações, elas têm efeito, elas são eficazes em relação à nossa família. E são livramentos que eles recebem, que a gente recebe. Mas existem algumas situações que parece que o livramento ela não chegou para a gente. Porque quando a gente pensa que não, está lá, a gente está vivendo, está vivenciando. E no capítulo 1, versículo 7, diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, e a gente fala isso o tempo todo, né? Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. E fortaleza no dia da angústia, porque o dia da angústia chega. E o que é o dia da angústia, senão aquele dia que a gente não sente o chão? O que é o dia da angústia, senão o dia que a gente se vê em perigo? Situações que a gente não gostaria de passar. Mas a gente precisa lembrar de outros personagens bíblicos que não receberam livramento da aflição, da angústia, porque chegaram a viver essa angústia, chegaram a viver o perigo, não foram poupados, eles chegaram a viver o perigo. Alguns que eu separei aqui para a gente trazer a memória. Entre um deles, um homem corretíssimo, fez nada para se ver naquele perigo, naquela situação, que podemos dizer assim, uma situação que ele não merecia, mas Deus permitiu ele viver, Daniel. E apesar da sua vida correta, das suas renúncias, de ser um exemplo de fé, dedicação a Deus, quando a gente fala de Daniel, eu acho que na vida de todo cristão, a palavra que vem na nossa mente, eu acho que é a mesma. Qual é? Só uma palavra: é oração. Eu tenho certeza, porque fica tímido, né, para responder, mas eu tenho certeza que quando fala de Daniel, na cabeça de todo cristão, a palavra que vem é oração. E como a oração protege o cristão,
nos aproxima daquele do protetor. Como a oração, ela é eficaz para nos tornar protegidos, né? Para nos levar para a fortaleza. A oração é o melhor caminho para nos fazer, nos apegar à fortaleza. E a fortaleza é o Senhor no dia da angústia. Não merecia, não era para passar, mas Deus permitiu e Ele está lá, no perigo, está lá naquela situação. E aí a gente já sabe, né? Deus não livrou do perigo. Mas é exatamente sobre isso que eu quero deixar mais claro na nossa mente hoje. É que Deus, Ele livra no perigo. São situações que a gente não queria passar, mas a gente está passando. A gente se vê no meio delas, está vivendo elas. Deus não nos poupou de viver elas, mas assim como Ele livrou Daniel no perigo, Ele também nos livra no meio da aflição. E outro personagem, porque Daniel é o exemplo de quem não fez nada para merecer, mas a gente não é perfeito. E quantos de nós aqui somos parecidíssimos com Daniel? Meu Deus, quantos de nós podemos nos sentir, falar de Daniel e você se sentir igual Daniel? Igual, porque você vive uma vida de oração 3 vezes ao dia, onde você fica ali aquele tempo com Deus. Ai, irmãos, e renúncias, e no meio da Babilônia, fidelidade, tanta coisa. Quem é que a gente vai dizer assim, ai, me sinto tão parecido com Daniel? Se você se sente assim, glória a Deus pela tua vida. Daniel não merecia. O que foi que levou Daniel àquela situação ali? Mas ele foi parar. Mas às vezes a gente caminha com as próprias pernas para o meio da aflição, que é o caso de Jonas. Pois é, às vezes a gente vai para o perigo por causa das nossas decisões, por causa dos nossos erros, por causa da nossa fraqueza, por causa de sentimentos não tratados, por causa da falta de compreensão da vontade de Deus. Às vezes a gente vai para a aflição. E Jonas, ele foi, porque ele procurou. Foi ele que procurou. E de repente, ele não teve livramento. Daniel não teve, Jonas também não teve. Jonas está lá no perigo. Ele está dentro do peixe. O que tem para ele? E agora? O que restou para ele? Qual é a esperança que tem para ele? Tem nada. Então é aquele dia, trazendo Daniel e trazendo Jonas, é aquele dia aonde você se faz aquela pergunta: quando que Deus vai agir? Quando que vai mudar? Quando que isso vai acabar? É o quando, quando? Porque a gente quer data, a gente quer hora. Como? Porque você não vê meios. Como? Mas como que vai mudar? Mas como que vai parar? Como? E você quer a resposta do como? Ou vem na mente, mas se não acontecer agora, porque na nossa cabeça, se não acontecer a intervenção divina agora, é como se depois já não servisse mais, não vai mais ser necessário, porque tem que ser agora. Depois vai ser tarde demais. Então, mas se não for agora? Só quem já passou por situações em que você não vê saída, em que você vê que ela está tão agravada, que a resposta, que a intervenção, que a mudança, que o socorro, o livramento, ele deve acontecer agora. Não dá para ser depois, tem que ser agora. E se Deus não mudar, se Deus não intervir agora, e se não acontecer agora? A crise financeira, que às vezes Deus, ele não poupa,
Ele não impede que aconteça aí você se ver numa crise financeira que nunca imaginou passar, aquele momento que não tem da onde tirar, e só o cristão que tem comunhão com Deus sabe que já recebeu o livramento de Deus na crise financeira, porque não tinha da onde tirar, mas houve provimento, viu provisão divina, aconteceu, não faltou, porque o livramento é a intervenção de Deus para proteger e livrar do perigo, e às vezes no perigo. É o diagnóstico, né? É a saúde, que não queria que acontecesse, pensou que não ia acontecer. E o fato da gente estar bem espiritualmente, quando você está espiritualmente forte, você está só no louvor, só na adoração, só na gratidão, e você está naquele momento com Deus, você jamais imagina que vem uma notícia ruim, uma péssima notícia, e de repente não houve livramento. O que houve foi um diagnóstico, está lá, a crise, o problema de saúde, e ele é real. Ele chegou, você está vivendo. Mas mesmo no problema de saúde, sendo gravíssimo, ali, quando a gente pensa que não tem como mudar, Deus, Ele entra para dentro do problema de saúde, você se sentir protegido por Deus. Está lá, o papel está assinado, a palavra do médico foi dada, e mesmo ali, Deus, Ele protege. Isso é livramento. E até para finalizar, Êxodo capítulo 14, uma injeção de ânimo, uma palavra de encorajamento, e entre as palavras de encorajamento da Bíblia, essa é uma das mais poderosas, aonde aqui a gente entende que a situação ela pode ser impossível, pode ser a pior situação que alguém possa estar vivendo, mas pode haver livramento. O capítulo é o 14 e o versículo é o 13, que diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. É a palavra de encorajamento de alguém que acreditou no livramento. E ele, diante daquele povo apavorado, situação de guerra, incapacitados, despreparados, condenados à morte, apavorados, desesperados, e Moisés manda eles se aquietarem. Eles, agora, essa palavra é para mim, é para você, se aquieta. E só se aquieta quem está esperando o melhor acontecer, só se aquieta, só sossega o desespero, só se aquieta quem confia, quem acredita. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Tá, a situação chegou, não tem para onde correr, pois é nessa situação que Deus vai livrar. É aqui, no meio dessa situação, aonde Ele me permitiu chegar, mas é aqui. Sossega, vai acontecer o livramento do Senhor. Qual situação? Diante de qualquer situação, porque o Senhor, Ele é maior do que tudo, perfeitamente capaz de proteger e de livrar. Amém, Jesus? Vamos orar? Se coloca de pé. Aleluia. Louvado seja Deus.
sem desespero. Feche os olhos